Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus. Estou passando aqui para nós estarmos gravando mais uma mensagem de Deus para o seu coração com o seguinte título: Não olhe só para os problemas. Não olhe só para os problemas. E o texto que eu destaco para nós aqui se encontra em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo de número 4, que diz assim: Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Amém? Vamos orar pedindo a direção de Deus? Senhor Deus e eterno Pai, adorado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua palavra. Assim como ela falou ao meu coração, que ela possa falar ao coração daqueles que vão ouvir esta mensagem. Dá-me, ó Pai, o entendimento para passar para a Tua igreja. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém e amém. O texto vai falar aqui no livro do profeta, no livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, o procedimento prudente do sábio. Qual o procedimento prudente do sábio? Esse mesmo texto aqui na linguagem de hoje, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá, na linguagem de hoje vai dizer assim, quem fica esperando que o vento mude e o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Se for esperar o tempo ficar bom, agora o tempo não está nem muito sol, nem muito frio, nem isso, nem aquilo, você nunca vai plantar e nunca vai colher. Se você focar no tempo, focar nas condições climáticas, se você olhar só para o problema, você nunca vai plantar nada e muito menos colher. E eu quero deixar em cima disso, meu querido, minha querida, uma ilustração. Uma filha foi, certa vez, enquanto a sua mãe preparava um bolo, ela foi reclamar com sua mãe. Não estou indo bem na escola, na prova de matemática, eu fui péssimo. O namorado resolve terminar comigo e a melhor amiga que ela tinha resolve mudar de cidade. E ela questionando tudo isso com a mãe perguntou se a filha queria um pedaço de bolo. Sim, disse ela, o bolo que a senhora faz é maravilhoso, eu quero sim. E a mesma mãe então questiona a filha, então tome um pouco de azeite de cozinha. E ela falou, credo, isso é ruim. Coma um pouco de trigo então, de farinha de trigo. Isso é ruim demais, é horrível, mãe. E a mãe fala, então coma esse ovo aqui cru. Que isso, mãe? Você enlouqueceu? E a mãe continua mostrando para a filha que todos esses ingredientes sozinhos, na verdade, são ruins sim. Mas se misturar tudo isso, o óleo, se misturar o trigo, se misturar o ovo e assar, vai sair um bolo delicioso, maravilhoso. Tudo isso misturado, mas sozinho é ruim, é amargo, Você não consegue comer. Assim, aquela mãe tenta mostrar para a filha, Deus, minha filha, trabalha do mesmo jeito, sabia disso? Às vezes, a gente se pergunta, por que eu estou passando por esses momentos? Por que o namorado terminou comigo? Por que minha melhor amiga mudou de cidade? Por que eu não estou indo bem nesta matéria na escola? Às vezes a gente se pergunta como a filha está a perguntar. Ou você começa a perguntar de algum problema que você esteja enfrentando nesta situação que estamos passando, ou problema na família. Você começa a perguntar e a mãe diz que Deus trabalha desse mesmo jeito. Nós é que focamos só o problema. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele vai colocar as coisas na ordem certa, do jeito certo. Só precisamos o quê? Dizia a mãe àquela filha nessa ilustração. Você precisa só confiar nele. Você precisa confiar e ver
que as coisas que parecem ruins se tornarão algo fantástico, dizia aquela mãe. Quando eu paro de focar o problema isoladamente, meu querido, minha querida, passo a considerar todo o contexto da nossa vida, vamos ver que tudo isso vai servir para fazermos de nós pessoas melhores. Você já parou para analisar por esse ângulo? Quando você para de focar o problema e olha todo o contexto, Deus vai proporcionar com que isso faça de você uma pessoa melhor, que você amadureça, que você cresça mais. Precisamos entender que a nossa vida, meu amado, minha amada, meu amigo, é como se fosse um conjunto, né? Se focarmos isoladamente os problemas, a tendência é o quê? É ficar reclamando, é ficar achando que minha vida é só uma tragédia, nada dá certo na minha vida, nada vai para frente. Você só foca o problema, você só olha a luta, a dificuldade. A maioria de nós, né, enfrentamos luta. Quem não passa por luta, ou já passou por luta, ou está passando por luta? Quem não passa por luta, não enfrenta lutas, né? E muitas vezes nas lutas a gente esquece o quê? Do passado, o que Deus fez lá no passado. Esquecemos de olhar para o passado. Ah, Deus me ajudou lá há um ano atrás, vai me ajudar aqui. Deus me ajudou na semana passada. É o mesmo Deus que pode me ajudar aqui. Basta eu entregar nas mãos dele, basta eu confiar nele. Mas muitas vezes a gente concentra só no momento. A gente acaba tendo um pouco de amnésia quanto ao passado, do que Deus já fez. E aí foca só no momento, diante do problema que estamos enfrentando. Lembra lá de Mateus capítulo 14, no verso 22, quando Jesus anda sobre as águas? Pedro também, ao ver Jesus andando sobre as águas, vai até o encontro de Jesus e começa também a andar sobre as águas. Só que a partir do momento que ele deixa de olhar Jesus e foca, né, o mar, foca o vento, ele começa a afundar como se fosse um martelo sem cabo. Tanto é que ele clama: Senhor, socorre-me. E aí Jesus pega ele pelo braço e coloca ele de volta no barco. Mas, por um momento, Pedro anda sobre as águas. Por um momento, ele, né, olhou só para Jesus. E quando a gente tira o nosso olhar de Jesus, meu amigo, meu irmão, quando a gente tira o olhar de Jesus, deixa de olhar para Jesus e foca o problema, isolado ou conjunto, isso acontece. A gente acaba desanimando, acaba reclamando, acaba, né, pensando: não tem solução, não vejo saída para isso, e acabamos afundando. Assim acontece também conosco. Vira e mexe, estamos desviando o nosso olhar daquilo que é importante, que é olhar para Jesus. Paulo lembra em Filipenses, não me falha a memória: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que era o alvo do apóstolo Paulo? Que também passava por tribulação, que também passava por perseguição. O alvo dele era Cristo. O nosso alvo deve ser Cristo. O importante é nós não só nos concentrar no problema, mas entregar o problema nas mãos de Deus. Senão a gente acaba naufragando ao lidar com a adversidade se a gente não entrega o problema nas mãos de Deus. Meu querido, minha querida, o título da nossa fala sobre isso. Não olhe só para os problemas. Não olhe só para os problemas. Talvez você esteja neste exato momento enfrentando uma tempestade na sua vida. Talvez você já perdeu as forças para lidar com essa tempestade. Esteja fraco, esteja imobilizado, esteja, quem sabe, embaraçado com as circunstâncias. É necessário entender que a vida tem problemas, sim, e todos passam por ela. Mas a vida não é um problema. Quem sabe você pode estar dizendo assim, né? Ninguém sabe a dor que eu estou sentindo agora, a luta que eu estou enfrentando com a minha família,
ninguém consegue entender, ninguém está passando por isso, mas eu lembro para você, meu amado, minha amada, que lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, ele escreve assim, ó: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, você não está sozinho. Por vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas toda a nossa irmandade espalhada por esse mundo, lá na Europa, lá na Ásia, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, tem irmãos e irmãs também passando por lutas, enfrentando tempestades. Mas a diferença é como eu vou vencer essas tempestades. Não olhar para a tempestade, mas olhar para o Deus que acalma a tempestade. Olhar para o Deus que acalma a tempestade. Então eu quero convidar você, após ouvir esta palavra, tirar os olhos do problema e olhar para tudo que já aconteceu na sua vida. Olhar para tudo que Deus já fez na sua vida. Olhe também para frente, olhe na esperança de que as coisas vão melhorar no tempo certo, no momento certo, no tempo de Deus. Não fique olhando o tempo, como nós lemos aqui no texto de Eclesiastes, né? Quem fica esperando que o vento mude de posição, de direção, que o tempo fique bom, nem quente demais, nem frio demais, nem muita chuva, nem pouca chuva, você não vai plantar nada e muito menos colher. Não fique olhando as circunstâncias do tempo. Olhe para Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. Eu termino citando Hebreus capítulo 12, verso 2, onde o escritor diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, por amor a mim e a você. Mas somos convidados nesta noite a olhar firmemente para Jesus. E aí você vai vencer os problemas, vai vencer as lutas, as dificuldades. Que Deus nos ajude, que Deus te desperte a olhar para Ele, a olhar para o alvo que é Jesus, a entregar diante dele a sua angústia, a sua necessidade, sabendo que Ele cuida de você e vai continuar cuidando. Não foque os problemas isoladamente, mas olhe para os problemas como um todo e coloque tudo nas mãos de Deus. Que Ele tem poder, Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno e adorado Pai, ajuda-nos, Pai, a não ficar focando somente no problema, seja uma enfermidade, seja uma luta enfrentando dentro da família, seja um problema no emprego, o que quer que seja, Pai. Ajuda-nos a focar o nosso olhar em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e crendo que no tempo certo, na hora certa, Ele entra com a providência, entra com a solução, Ele acalma a tempestade que estamos enfrentando. Ajuda-nos, Pai, a desviar a atenção do problema e olhar para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para trás e ver o que o Senhor já fez por nós lá no passado e ainda pode fazer hoje no presente. Porque a Tua palavra me garante que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso entrego cada família nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Ele assim nos abençoe grandemente. Amém?